Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico com um especial para dar aquela atualizada a respeito do STF, porque quem acompanha esse canal sabe que faz um tempo que eu não falo sobre a nossa Suprema Corte, não é verdade? E para esse ano, logo no primeiro semestre, já estão previstas pautas muito importantes que serão julgadas pelo Supremo, como o julgamento de civis por tribunais militares e as questões envolvendo o marco temporal das terras indígenas, que, diga-se de passagem, é um dos julgamentos mais importantes da história e que ano passado gerou uma das maiores mobilizações de povos indígenas que esse país já viu. Por outro lado, outras pautas importantíssimas ficaram de fora da agenda, como a descriminalização das drogas, porque dane-se, né? Afinal de contas, não é a gente que vive uma guerra às drogas, não somos nós que temos a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, não somos nós com a terceira maior população carcerária do planeta e muito menos não somos nós que possuímos dados demográficos que comprovam o genocídio da juventude negra. Portanto, de fato, sem pressa para julgar a descriminalização das drogas, se tem algo que pode esperar e que não gera impacto na nossa sociedade, é esse julgamento aí. Agora só um parênteses, como vocês sabem, eu quero que o STF se exploda. Pois bem, o Bolsonaro e os seus apoiadores também querem isso. O que não significa exatamente que nós temos algo em comum, porque as nossas críticas e as nossas razões para acabar com o STF são completamente diferentes, assim como o que nós queremos ao acabar com o STF. E sobre tudo isso, e para deixar isso bem explicado, tem um episódio aqui no canal que eu recomendo chamado Roubaram Minhas Pautas. E finalmente, antes de começar, lembre-se de considerar se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se, contribuindo com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então por meio do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com um valor que seja confortável, possível ou simbólico para você. Lembrando que é isso e só isso que mantém esse canal de pé, então sem mais delongas, roda aí a vinheta da depressão. Ai, toraço! Pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. Nós estamos diante de uma situação tão grave no Brasil que é o bicho de pé. Já teve bicho de pé? Esse país é verde e amarelo! Apesar da agenda de julgamentos que o presidente do Supremo, hoje o Fux, anunciou das coisas que ele pretende julgar esse ano, a verdade é que essa agenda não significa nada. Não significa nada, primeiro, porque o presidente do STF pode tirar da pauta um julgamento e escolher outro. Ou seja, sabe-se lá quando que as coisas serão de fato julgadas. Ele não é obrigado a seguir a própria agenda que ele anunciou. Em segundo lugar, porque além disso, existe algo chamado pedidos de vista, ou se preferir, perdidos de vista, que é a forma que os outros ministros usam para tirar um julgamento da pauta. Um pedido de vista acontece quando um ministro pede para examinar melhor um determinado processo antes de escrever o voto dele, a sentença dele. Então eles vão lá julgar uma parada, todo mundo acorda cedo, toma banho, se arruma, a imprensa se movimenta toda para cobrir o julgamento, movimentos sociais fazem manifestações sobre o que esperam do julgamento, os advogados do caso viajam para Brasília para acompanhar o julgamento e tal. Daí chega na hora H, o Alexandre de Moraes da vida pode levantar a mão e falar: data vênia, quero pedir vistas para estudar melhor esse processo. E aí a sessão acaba. É isso, e é extremamente frustrante. O cara pode chegar no dia do julgamento e pedir para estudar melhor o processo. O regimento interno do STF prevê um prazo para as vistas. O ministro que pede vista precisa devolver o processo para o plenário 2 sessões depois para que o julgamento seja retomado. Então ele pede vista em uma sessão para estudar e 2 sessões depois ele precisa colar no STF e falar: aí galera, estudei a parada e agora eu tô pronto para esse julgamento.
É claro que isso é a expectativa, né? A realidade é que essa é a regra mais ignorada do tribunal. Ninguém devolve 2 sessões depois, até porque não tem nenhuma punição para quem não devolver. E como não tem punição, então é aí que foda-se mesmo. Os caras perdem de vista e tem processo com o ministro estudando há 2 anos, há 5 anos, há 8 anos e até há 10 anos. A real é que tanto o fato do presidente do STF poder escolher quais pautas ele quer que o tribunal julgue, quanto a possibilidade dos ministros pedirem vista dos processos, perderem de vista os processos, são ferramentas de poder que esses ministros têm na manga. E isso porque tão importante quanto o que você julga é o que você deixa de julgar. Quando o presidente do STF escolhe da cabeça dele quais julgamentos devem acontecer e em qual ordem, isso dá para ele uma baita de uma margem de manobra para ele influenciar o cenário político e as condições em que determinado julgamento deve acontecer. Em suma, é uma baita concentração de poder individual, sacou? Porque tanto para pedir vista quanto para escolher qual vai ser o julgamento, eles estão levando em conta a conjuntura política. É tudo sobre política, né? Não esquece disso. O direito é um braço da política e vice-versa. Dane-se o caso em si, as partes envolvidas, o tanto que ele estudou do processo, isso tudo é balela. O que eles estão levando em conta em cada julgamento é se é politicamente hora de morder ou hora de assoprar. Agora se liga, vou dar um exemplo tragicômico sobre esse lance do presidente do STF controlar a agenda do que deve ser julgado. Em 2019 foi apresentado pelo então ministro Sérgio Moro o famoso pacote anticrime. Lembram disso? Dentre as coisas que o pacote trazia, estava lá a figura do juiz de garantias. Mas isso não foi ideia do Sérgio Moro, tá? Na verdade foi uma emenda do Marcelo Freixo que acabou sendo sancionada pelo Bolsonaro. O que depois foi até motivo de briga entre ele e o Moro, porque o Moro não queria o juiz de garantias e o Bolsonaro foi lá e sancionou. Provavelmente ele nem deve ter lido o que ele estava sancionando, mas enfim. Agora veja, você que acompanha o Jornal Antijurídico provavelmente já conhece muito bem todas as minhas críticas em relação ao direito e ao judiciário. Mas se você é novo aqui no canal, eu recomendo o episódio Direito, Abolicionismo Penal e Pachucanes. Dito isso, apesar de todas as minhas críticas em relação ao direito e a necessidade de acabar com ele e com o judiciário, o juiz de garantias tá longe de ser o maior dos nossos problemas. Para quem não se lembra, o negócio é o seguinte: no Brasil, o mesmo juiz que faz toda a instrução criminal é o mesmo juiz que julga os processos. E um problema básico disso, inclusive tá cheio de pesquisa sobre isso, é que o juiz que toca o inquérito policial, ele tende a condenar o réu. E isso tem até fatores psicológicos envolvidos. O juiz que está tocando ali a instrução criminal, ele vai eventualmente autorizar medidas de busca e apreensão, ordenar conduções coercitivas, mandar quebrar o sigilo telefônico ou bancário dos investigados, 1000 fitas, 1000 tretas, e todas essas medidas vão reforçando a tendência dele de condenar o réu. Isso porque o ser humano, e acreditem, juízes são seres humanos, eles têm a tendência natural de querer reconfirmar as suas próprias decisões. Então o juiz de garantias entra em cena para dar uma certa amenizada nessa situação. Ele seria o responsável por atuar só na investigação. E daí o outro juiz, não o de garantias, o sem garantias mesmo, seria responsável por julgar o processo. Isso existe, vai muito bem, obrigado, e já é um modelo padrão em países como Itália, França, Chile, Colômbia, México e por aí vai. Dito isso, você consegue entender por que o Sérgio Moro não gostava dessa ideia, né? Porque se existisse o juiz de garantias, ele não teria sido o juiz da Lava Jato. Ou ele teria sido o juiz durante a investigação, ou ele teria sido o juiz do processo, mas ele não seria o juiz da Lava Jato. Agora, corta a cena, vamos para 2020, ano em que o Fux concedeu uma liminar suspendendo a criação do juiz de garantias. É uma liminar monocrática, o que significa que ele sozinho decidiu que não queria nada disso de juiz de garantias no Brasil.
Mas mesmo sendo uma decisão monocrática, em algum momento ela precisa ser referendada pelo plenário do STF, ou seja, com a participação dos outros ministros para decidir se vai ou se não vai existir esse negócio de juiz de garantias, certo? Certo, pois bem, daí corta a cena de novo, estamos em 2022 e o Fux é agora o presidente do STF e ele simplesmente excluiu do calendário de julgamentos o julgamento sobre o juiz de garantias. Isso significa que a decisão dele, sozinho, continua valendo. Você entendeu? Para não correr o risco de perder em algo que ele já decidiu sozinho que ele é contra, ele simplesmente tirou da pauta de julgamentos para sabe-se lá Deus quando e assim manter a decisão dele. Sobre isso de decidir sozinho uma parada, que nem o Fux fez aí com o juiz de garantias, isso é basicamente a regra do STF, tá? Eles estão o tempo todo decidindo tudo sozinhos. Até fica aqui minha dica de quando você for pensar no STF, não pensar que existe o STF, um STF. Existem na verdade 11 STFs. Cada ministro é um STF. Pega aí a pesquisa da FGV sobre isso, chamada Supremo em Números. Nos últimos 30 anos, 72% das análises foram individuais e 17% foram julgamentos colegiados. Julgar sozinho, que deveria ocorrer somente em situações excepcionais, é na prática a regra do STF. E se você somou 72 com 17 e viu que não deu 100%, é porque os outros 10% dos casos foram devolvidos aos tribunais inferiores. Isso deles decidirem tudo sozinhos é chamado de monocratização do tribunal, ou simplesmente ministrocracia. Veja, quando um ministro decide sobre um caso, ele se torna o relator. Isso significa que ele também decide quando que ele vai liberar esse processo para o presidente do STF, e o presidente do STF, por sua vez, vai decidir se e quando vai colocar isso na agenda de julgamentos. Até isso acontecer, fica valendo a decisão individual lá do relator. Sacou? Portanto é assim, de decisão em decisão, que individualmente os ministros vão impondo a sua visão de mundo. E ao decidirem quando que vão liberar o processo para o presidente, eles também individualmente controlam a agenda dos seus processos. O STF, a tal última instância, entrega pra gente a mentalidade individual dessa elite. E essa mentalidade, por sua vez, é o que acaba sendo considerada justiça. Entregar na mão deles esse poder, na verdade entregar na mão de qualquer grupo de pessoas especializadas a prerrogativa de sancionar o que é certo e o que é errado, é basicamente o pré-requisito para criar qualquer sociedade hierárquica baseada em classes. Isso não significa que todo o sistema de justiça leve necessariamente a uma sociedade hierárquica, mas no capitalismo sim. Significa que sim, necessariamente. Aquela cena clássica que você assiste no Jornal Nacional, dos 11 ministros discutindo em um julgamento e tal, aquilo é literalmente uma cena, tá? Não reflete o trabalho deles. Serve apenas para estimular a nossa percepção de que eles juntos, coletivamente, debatem coisas em profundidade, que eles se ouvem, trocam ideias, até mesmo mudam de opinião em tempo real enquanto analisam o argumento de outro ministro, que é uma piada, né? Isso serve só para passar na televisão mesmo, ocasião em que eles aproveitam para mandar suas frases lacradoras, discursos políticos pintados de juridiquês e não raramente lavar uma roupa suja ali entre eles. Por isso é que essa loucura dos presidentes da república, né, indicar ministros pro STF. Tipo Bolsonaro, ele se deu muito bem, ele colocou 2 STFs dentro do STF, o Cássio Nunes e o André Mendonça, que estarão decidindo os casos mais importantes do Brasil de forma individual e ideologicamente alinhados ao que o bolsonarismo defende. E pior, eles ficam lá até se aposentarem. E tipo, quando você ganha o teto do funcionalismo público, 39 mil reais, mais todos os auxílios, benefícios e seguros possíveis e imagináveis, você vive muito.
Porque você tem grana para cuidar da saúde, grana para se alimentar direito, para cuidar da cabeça, tomar remédio, tirar férias, ter cultura, lazer, enfim, qualidade de vida que garante que eles estarão vivos até 2047, quando é a aposentadoria desses dois aí. Você entendeu? Quando eles não estão empatando a foda, decidindo o que deve ser julgado ou pedindo vistas sobre o que eles não querem julgar, eles estão de fato trabalhando. Como o Cássio Nunes, que recentemente negou o pedido de uma mulher condenada pelo furto de 18 chocolates e 90 chicletes. É muito chiclete? É. Mas é algo em torno de R$50. Agora, sente o absurdo. Essa mulher era ré primária, sem antecedentes, confessou o crime, não resistiu à prisão e devolveu os chicletes roubados para a vítima. Pessoa zero perigosa, envolvida em um crime de R$50 que aconteceu em 2013. Então se liga, por causa de R$50 e uma porrada de chicletes, esse processo movimentou toda a máquina do judiciário brasileiro por 8 anos, até chegar na última instância possível, no Supremo Tribunal Federal, para cair no colo do Cássio Nunes e ele finalmente decidir que ela tem que ser condenada. Toma aí, a nossa dita justiça envolve uma parada chamada neutralidade, que basicamente vende a ideia de que é bom que exista uma distância psicológica e emocional da pessoa que está julgando em relação ao caso. A gente entende essa distância como uma vantagem, né? E pode até ser para vários casos. Mas para além de uma enorme distância psicológica e emocional dos juízes, a vantagem mesmo pro sistema é que não exista empatia, que não exista consciência de classe, conhecimento da dor, mas sim apenas tecnicismos, juridiquês e burocracias que ignoram as causas e as consequências do que eles estão de fato julgando. É uma justiça que exige que vejamos os conflitos humanos em termos desumanos. Então não caia nesses papos do direito, de Suprema Corte, principalmente no lero-lero de que ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei significa que a lei está acima de todos nós, que ela vale para todos nós e que nada é mais importante do que a lei. E isso, ladies and germs, é um dos maiores obstáculos para qualquer movimento social que pretenda fazer mudanças radicais. É a própria lei e aqueles que fazem a lei que decretam que ninguém está acima da lei. O que é um raciocínio meio circular, né? Onde no final das contas nem os mais poderosos e nem os mais oprimidos jamais tiveram boas razões para obedecer às leis. Os mais poderosos não precisam obedecer às leis porque afinal de contas são os mesmos privilégios e jogos de poder que permitem que eles escrevam as leis que também dispensa a eles da necessidade de obedecê-las. E os mais oprimidos não deveriam seguir as leis porque simplesmente elas não foram estabelecidas para o seu benefício, mas sim para garantir uma experiência diária de opressão e injustiça. Para os movimentos sociais, lidar com a questão da justiça também é uma parada muito complexa, né, cara? Porque é uma treta enorme. Enquanto os movimentos sociais tentam influenciar a justiça institucional, o judiciário, por sua vez, também tenta influenciar a opinião pública sobre o que é que constitui justiça. E aí não só o judiciário, né, mas os meios de comunicação de massa também, que apesar de relatarem sim alguns casos de abusos do judiciário ou de violência policial e prisional, eles nunca difundem uma crítica radical e generalizada a essas instituições. No máximo do máximo, o que a gente vê são apelos periódicos para reformá-las ou modernizá-las. Então pedir justiça dentro do sistema que a gente vive de estados, e sobretudo estados capitalistas, é foda. Quando você pede justiça sem negar o poder, você está na real negociando com o poder. Uma negociação que inevitavelmente preserva esse poder. O poder dos estados, das hierarquias institucionais e das elites econômicas que não raramente são a própria causa das injustiças. Então é preciso tomar muito cuidado ao pedir justiça dentro do nosso sistema, porque ao fazer isso,
você pode estar anunciando qual que é o seu preço. Caminhando para o resumo da ópera, ladies and gentlemen, uma das grandes críticas que eu tenho em relação ao direito, ao judiciário e ao funcionamento e à existência do STF é esse lance da palavra final, tá ligado? A última instância, a decisão deles enquanto uma espécie de lei que faz o quê? Vai fixando a mente humana a uma condição estagnada que reflete apenas e tão somente a visão de mundo de um ministro. Essas decisões, como você viu, na sua grande maioria individuais, elas vão construindo o que é a razão, o que é razoável e de certa forma vão até construindo também o senso comum. Senso comum esse que ajuda a manter a gente preso em arranjos de autoridades e poder. Daí que todo esse emaranhado de leis e tribunais vão virando tipo um câncer burocrático, um labirinto de legalidades que só existe justamente na ausência da comunidade. É o próprio Estado e o próprio judiciário que inibem outras soluções, outras possibilidades de justiça, mais fluidas, menos centralizadas, menos burocráticas e não necessariamente com um único resultado final. Talvez, quem sabe, a justiça gere múltiplos resultados descentralizados, baseados verdadeiramente nas necessidades humanas e na manutenção da paz social. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram esse episódio até o final. Lembre-se mais uma vez de considerar se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então fazendo uma contribuição no nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com um valor simbólico, confortável ou possível para você. Mas também ajuda muito demais se você deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, enviar para um amigo e ativar o sininho de notificações, beleza? Vou ficando por aqui, que eu estou derretendo de calor. Até semana que vem. Valeu, falou!